Agroalimento, podcast que alimenta o mundo. Nós vamos falar hoje da fome, já que a gente está provocando aqui o tempo inteiro alimentar o mundo. E fome, não há nada mais indigno na vida de um ser humano, na humanidade, do que pessoas passando fome. E essa fome existe no mundo. 811 milhões de pessoas, segundo a ONU, estão na faixa da fome em todo o planeta. 22% das crianças afetadas pela subnutrição. O aumento acentuado recente da fome foi na África, com a desnutrição que atinge em média 21% da população. Na Ásia, estão mais de 418 milhões de pessoas subalimentadas. Na América Latina e Caribe, temos 60 milhões de pessoas subalimentadas. O chefe geral da Organização das Nações Unidas, da ONU, Antônio Guterres, diz que a razão para isso são altos custos, os níveis persistentes de pobreza e a desigualdade da renda, entre outros fatores. Mas eu gostaria de incomodar, dizendo e parodiando Peter Drucker, o gênio da administração, que disse: não existem países subdesenvolvidos, existem países subadministrados. E sobre a fome, eu quero dizer, não tem país e região subalimentada, existe país e região subliderada. O ponto focal e crucial da fome está na qualidade de suas lideranças, que não permitem o desenvolvimento do empreendedorismo, não trabalham com os programas de ajuda e investimentos de forma correta, mantêm ambiente fratricida, guerra interna ou têm povos vizinhos como inimigos constantes, ou que, por péssima gestão, não conseguem libertar sua população da pobreza e da miséria endêmica. A meta do planeta Terra é acabar até 2030 com a fome. São os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, onde líderes das nações se comprometeram. Conseguiremos? No Brasil, um estudo da PESAN, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, aponta que 116 milhões e 800 mil brasileiros não têm acesso pleno e permanente aos alimentos. Dentre esses, 43 milhões e 400 mil brasileiros, cerca de 20,5% da população, não tem quantidade suficiente. E 19 milhões e 100 mil brasileiros, 9% da população, passando fome, com insegurança alimentar grave. Ou seja, o Brasil, quarta maior agricultura do mundo. Como explicar que convivemos com 55% da sua população em níveis leves a graves de insegurança alimentar? Como acabar com a fome no mundo é o que nos incomoda profundamente. E alguns exemplos interessantes. Eu mesmo, quando fui diretor da Agroceres, lá nos anos 80, participava de um programa de doação de insumos para um trabalho muito bem intencionado no interior do estado de Pernambuco, ali na região de Uruicuri. Isso foi em meados dos anos 80. Nós doávamos sementes de milho, de sorgo, outras companhias doavam outros insumos. E havia toda uma ótima intenção de evolução da qualidade de vida daqueles sertanejos. Um dia eu fui lá visitar a região. Eu descobri que grande parte dos pequenos, micros agricultores que ganhavam a semente, eles não plantavam. Eles lavavam, ferviam e comiam. E aí eu fui investigar, mas por que você faz isso? Não é porque eles fossem pessoas que não desorientadas, não, é porque simplesmente não havia comércio. O que eles plantassem e produziam não tinha comércio porque não se fechava o ciclo econômico. As indústrias de ração não estavam presentes lá naquela região para comprar
produção de sorgo, produção de milho, consequentemente não havia o comércio. E como não havia o comércio, acabavam não realizando a evolução necessária. Portanto, quando nós olhamos hoje lugares com fome no mundo, no planeta, a gente vai ver que o que aconteceu ali foi o não desenvolvimento de acesso à renda. E o acesso à renda se dá através do empreendedorismo e se dá através do cooperativismo. Então, quando falamos de fome no mundo, necessariamente nós temos que criar e colocar acesso à produção a milhões de pequenos agricultores que, ao participarem da produção, eles estarão dando uma contribuição espetacular para resolver a sua própria fome e criando situação de agroindústrias, pequenas que sejam, mas criando ali no entorno desse movimento, a partir do aproveitamento da competência de usar o próprio solo para produtos e itens alimentares, estarão ali conseguindo fazer o verdadeiro enfrentamento com relação à fome. Portanto, observando as melhores cidades do Brasil, cidades que mais progredem no Brasil, a gente vai ver que tem ali lideranças que mitigam e que reúnem todos esses fatores, transformando o potencial agroalimentar em emprego, em renda, em agroindústria e no cooperativismo. Desta forma, alimento como sinônimo de saúde, nós não poderemos mais viver nos próximos 10 anos com áreas do mundo, com seres humanos que passam fome, porque isso significa algo inaceitável. Brasil, 4,5 milhões de pequenos e micros agricultores que, segundo as informações que o próprio Nilson Leitão, presidente do IPA, me deu, vivem numa faixa de muita pobreza, numa renda de Bolsa Família. Portanto, para enfrentar a fome, nós vamos ter que produzir. E produzir com muita gente que hoje está afastada das possibilidades do mercado. Portanto, fome zero tem que ser a dignidade, principalmente de um país como o Brasil, quarto maior produtor agrícola do planeta, e com toda certeza poderemos ser o segundo maior produtor em 10 anos, é o que eu espero. Até a próxima. Grande abraço.